o vício em si, ele não deveria ser, até por uma questão fraterna, ser rotulado como algo que mensura o valor do ser humano. Olá, estou eu aqui, no nosso cantinho, o cantinho do Ari. Bem-vindo, vem para cá, vamos conversar. Hoje eu quero abordar com você um tema extremamente importante, que eu considero muito delicado. Não sou expert no assunto, mas tenho uma experiência clínica de décadas que a gente trabalha dentro da sociabilidade humana a questão dos vícios, né? E muitas vezes nós, por invigilância, não temos o carinho e a caridade de olhar para o vício como ele de fato surgiu na vida das pessoas. Então, assim, por que as pessoas se enveredam no vício? Porque, conforme falei lá num vídeo atrás, as pessoas têm movimentos de passagem de fases que vão ficando descompensadas. Então, na medida em que você está num processo de codependência doméstica, você passa a ter comportamentos supressivos, comportamentos exponenciais na forma de relacionar, dependendo da cultura e dos valores que você é criado. Então, isso vai produzindo dentro do seu mundo um processo, eu diria, de fuga inconsciente da realidade. Então você começa a viver um mundo ambíguo, um mundo paralelo. E na medida que você vai crescendo, esse mundo vai te pedindo expansão. O mundo paralelo que é o mundo seu. Esse mundo seu, ele vai tendo uma força muito importante em que você começa a sair para outros lugares onde não inclui aqueles valores que você recebeu. Aí você começa a conviver com pessoas que têm necessidades semelhantes às suas e de repente começa a surgir os gatilhos em forma de estímulo. Você faz o uso de uma bebida, você faz o uso de um videogame em horas a mais, porque você não consegue ter uma boa relação com você, não tem uma alta saciedade em ter afeto e proximidade com as pessoas, então você entra para justificar essa fuga, você entra no aparelho, e no aparelho ali você neutraliza o efeito do tempo, e aí você consegue estar no meio de forma aparentemente apática. E quando você começa a ter outros tipos de vícios, que são inúmeros, tem vícios que têm leniência social, por exemplo, a bebida, o cigarro ainda, hoje já tem uma influência muito menor do que já teve, e tem outros tantos vícios que, vícios de falar mal dos outros, vícios de gerar conflito, enfim, são estímulos que a gente vai fazendo para puxar gatilhos em nós, para desencadear a produção de determinados hormônios que temporariamente vai neutralizando esse processo de fuga. Então, quanto mais eu faço isso, maior a minha necessidade de continuar fazendo. Então eu vou procurar pessoas semelhantes para mim começar a produzir resultados iguais, que vão fazendo com que eu consiga estar nesse meio, me sentindo incluído, né? E não estou, de certa forma, desaprovado pelo meio que me criou, porque eu estou preservando ele no silêncio da minha omissão. Então, quando as coisas vêm a público e elas explodem, aí tem um escândalo. E aí vem o processo, que é o lugar onde a pessoa mais precisa de ajuda, que é o processo de refutar a pessoa pelo hábito e não avaliar a causa do hábito, que muitas vezes é um processo familiar que precisa, através de um processo de inclusão psicoterapêutica, das pessoas trabalharem as causas, por que aquilo chegou nisso, porque esse não é só uma questão do problema empírico que está ali na vida da pessoa. É que as pessoas influenciam e são influenciadas
E o comportamento das pessoas determinam a qualidade de vida. Então eu não consigo ser feliz se eu tenho dentro da minha casa alguém que é problemático. Então assim, se eu tenho ferramentas para trabalhar melhor isso, eu vou acabar tendo soluções para auxílio e na medida em que eu começo a ter esse tipo de comportamento de auxílio, eu vou virando a chave do velho padrão para o novo padrão. E aí exatamente a carência da pessoa, quando ela começa a se sentir nutrida por um processo de inclusão, aí ela começa a abrir espaço no mundo interno dela para a força de ego dela recrudescer e trazer a sustentabilidade para que ela possa, em boa medida, com auxílio profissional, buscar sustentar uma nova posição de vida. Mas é muito importante que a gente tome consciência que o abandono da pessoa no vício, por uma rotulação, a subtrai mais e a deixa mais vulnerável. E como o ser humano é um animal reativo, ele acaba virando um problema maior, porque ele acaba atacando para se defender. Então o vício acaba sendo um lugar onde a gente deveria ter um olhar mais criterioso, mais amoroso, e as famílias sabem que quem tem problemas de vícios são pessoas, de um modo geral, que têm um coração extremamente grande, mas uma capacidade de sustentar o equilíbrio comportamental não elaborada. Então ela faz mudanças súbitas de comportamentos porque ela não tem uma base de equilíbrio formatada pela sua própria característica, que não foi desabrochada. Então assim, eu acredito que todo ser humano tem jeito, né? E o jeito tá quando você reconhece a chegada da pessoa, como ela é, quais são as suas necessidades, porque ela precisa ser ouvida, ela precisa de sentir que ela é amada, ela precisa sentir. Então assim, é preciso ter um estreitamento de relacionamento, porque isso chama de inclusão. E na medida em que você vai incluindo, você vai evitar e eliminar uma boa proporção de estragos vindouros que o vício é capaz de fazer no relacionamento familiar. Então, olha, essa é uma abordagem muito, digamos, que mexe com muita profundidade, porque é raro você não ter, eu diria, em quase todas as famílias, algum problema desse gênero, né? Seja ele com permissão social ou não, mas ele é um problema nos relacionamentos. Então, assim, para definir bem a origem dos vícios, ele está relacionado às carências de carícias, sempre voltando à questão das fomes que o ser humano tem e que o ambiente em que a pessoa foi criado, muitas vezes não é dentro daquela expectativa que o ser em si dela traz. Mas ela tem que passar por um processo de adaptação e muitas vezes ela confunde esse processo de adaptação como fuga. E ela entra em processo de fuga e ela passa a ser uma pessoa ambivalente. Ela age de um jeito e sente de outro. E aí a vida fica muito complicada e ela fica cada dia mais sozinha. E quanto maior a solidão, maior a necessidade de potencializar o uso do vício. Eu gostaria que você, que está aqui olhando, conversando comigo, eu sei que esse é um tema muito complexo, mas nós estamos juntos. Na medida do possível, conversa com a gente, traz o seu comentário, vai ser importante para a gente avaliar, validar e no prosseguimento desse diálogo que eu considero assim de grande relevância para a nossa vida, né? Porque não há um viciado solitário, sempre o meio faz parte do vício. Então ninguém está eximado dessa responsabilidade. Todos nós temos uma parcela nisso. Bem-vindo, estamos juntos, até uma próxima, no Cantinho do Ari.